A paz, Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça, tudo bem com os irmãos? Eu espero que sim. Neste vídeo, eu vou estar trazendo aqui para vocês um conteúdo de extrema importância a respeito dos filhos. Então, eu estou complementando aqui muito daquilo que eu falei no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, eu falei sobre a China e a política do filho único, onde um ditador ele impõe sobre o povo que o povo tenha um único filho. Agora, nesse vídeo, eu estou complementando muitas informações daquele vídeo de outrora e ao mesmo tempo eu vou estar adicionando muitos dados ali, muitas referências bíblicas de toda essa situação. Mas o objetivo aqui é falar se compensa gerar filhos mesmo em meio à pobreza. Então, irmãos, eu vou estar fazendo aqui a leitura de Gênesis no capítulo 1, no versículo 28. Deus vai falar assim para Adão e Eva. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, essa ordem que Deus passa para Adão e Eva é uma ordem muito clara, muito específica e muito simples. Assim, simples no sentido de compreensão, né? Sede fecundos, multiplicai-vos. Então, é muito claro aquilo que Deus disse para eles. Não tem como ter dúvidas do texto. Agora, o objetivo aqui do vídeo não é mostrar em si que Deus manda a gente ter filhos, né? O objetivo do vídeo é mostrar que, mesmo na pobreza, devemos ter filhos. Aí, eu vou estar lendo aqui o texto de Gênesis 3, porque nesse texto de Gênesis 1, não havia pecado no mundo, então tinha muita água no Éden, muito alimento, né? Não havia fome, guerra, nada disso quando Deus passou essa primeira ordem para Adão e Eva. Porém, em Gênesis 3, por consequência do pecado, vai estar falando assim, Deus vai passar assim para Adão e Eva. Gênesis 3, do versículo 16 ao 19. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Então, fazendo uma pausa aqui só para me explicar, olha onde que Deus está punindo o homem e a mulher. Na gravidez, ou seja, a gente está falando de filhos. Os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Agora, para Adão, Deus vai falar o seguinte. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, irmãos, o que esse castigo tem a ver em si com a ordem de ter filhos mesmo em meio à pobreza? É porque agora, com o pecado no mundo, Deus multiplicou sobremodo os sofrimentos da gravidez de Eva e de todas as mulheres, e ao mesmo tempo ele também acrescentou dores ao trabalho do homem para obter o sustento, porque a gente está falando justamente de pobreza e os filhos, né? Então Adão, ele, entre aspas, ele se tornou pobre a partir do momento que o pecado entrou no mundo, né? Também a gente tem que ter em vista que a pobreza ela é algo relativo. Eu digo isso porque no século passado, uma pessoa que ela precisasse carregar água ou que ela não tivesse energia elétrica em casa, ela ainda assim poderia ser considerada rica. E uma pessoa nos dias atuais que tem luz em casa, que tem diversos equipamentos ali que facilitam o dia a dia, seja uma máquina de lavar roupa, fogão, gás, ela não vai precisar recolher lenha. Então, assim, e ela hoje ela pode ser considerada pobre, mesmo ela possuindo coisas que pessoas no passado não possuíam, entende? Então, existe essa relatividade dentro daquilo que a gente considera rico e pobre, né? Quanto que uma pessoa precisa ter para ela não ser pobre? Também tem que levar em conta esse assunto. E a gente vê que Deus vai reconfirmar esse mandamento lá em Gênesis 9,
quando Noé e os filhos dele descem da arca, Deus disse assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E as coisas haviam se tornado muito mais difíceis, né? Afinal de contas, as mulheres ali dos filhos de Noé, elas sentiriam dores para dar à luz. Noé teria que trabalhar arduamente para sustentar ali. Os filhos deles já estavam adultos, né? Mas os Sem, Cã e Jafé, eles deveriam trabalhar muito para sustentar a família deles, porque agora as coisas se tornaram mais difíceis, né? Por conta do pecado. Mas Deus não mudou a ordem dele, mesmo o pecado afetando a vida dos seres humanos, né? Agora, esse outro texto aqui é também sobre pobreza e os filhos na pobreza. Deus vai falar assim, em Êxodo 1, no versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então, Faraó, né, ele tinha os filhos de Israel no território dele, e o povo começou a se multiplicar de uma tal forma que eles começaram a ser mais numerosos e mais fortes do que os egípcios. E aí vai continuar. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte aos nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Então ali, quando Faraó vê que os israelitas estão crescendo, se multiplicando, casando e gerando muitos filhos, e os filhos gerando filhos, eles veem aquilo e eles veem os israelitas, né, como servos, mas ao mesmo tempo eles começam a ficar com medo de que esses servos um dia tomem o poder, né? E aí o que eles fazem? Para que Faraó, né, um ditador ali, tivesse um maior poder sobre aquele povo dominado, o que ele escolhe é sujeitar eles colocou feitores de obras sobre eles, né? Começou a afligir eles, começou a escravizá-los. E aí constrói, né, as cidades celeiros para Faraó. Em Êxodo, no versículo 12. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietava por causa dos filhos de Israel. Então, a gente vê ali que quando os israelitas começaram a sofrer pobreza, eles não pensaram assim, eu vou deixar de ter filhos, né? Afinal de contas, agora eu não tenho tanta condição assim. Os meus filhos, né, não serão donos de muitas terras, eles não terão casas muito luxuosas, né? Então é melhor parar de ter filhos, né? Ter menos filhos para poder deixar uma herança maior para eles. Não foi isso que eles pensou. Justamente eles continuaram se multiplicando. E aí no versículo 13 vai falar: então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então, irmãos, o que a gente viu é que justamente Faraó, ele colocou os israelitas ali numa situação de escravidão, justamente com o objetivo que eles não se multiplicassem. E o que acontece é justamente o contrário, eles obedecem aquilo que Deus colocou em Gênesis 1, e eles continuam se multiplicando, e é aquele trabalho de formiguinha onde cada israelita tinha filhos e filhos e filhos, e esses filhos iriam seguir esse exemplo, é que o povo vai se tornando muito forte e muito numeroso, né? E, ou seja, já joga por terra aquela ideia de que, mas dentro da pobreza a gente não deveria ter filhos, ou muito mais filhos empobrece a pessoa. É justamente o contrário, né? A força dos israelitas estaria na quantidade de filhos que eles viessem a ter, né? E, inclusive, alguém poderia falar:
Ah, mas isso foi no Êxodo. Então eu vou continuar fazendo a leitura aqui para mostrar que pobreza ela não indica uma quantidade de filhos maior, né? Ou pelo menos a pobreza não indica que quanto mais filhos você tem, mais pobre você vai ficar, né? Não, essa mentalidade não é bíblica. Então aqui eu finalizei falando sobre o Êxodo. Agora eu vou começar num outro assunto. Eu vou ler aquilo que Deus disse para os deportados em Babilônia, né? A gente sabe justamente que por causa da desobediência deles, por causa do pecado, Deus fez com que Nabucodonosor deportasse muitos judeus ali de Jerusalém para a Babilônia. E era uma terra muito diferente, estranha. Eles foram enviados para lá, não foram como ricos, né? Eles foram levados para lá como escravos. Eles eram cativos. E aí vai falar assim, Jeremias, no capítulo 29, do versículo 4 ao 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Então a gente poderia pensar, já que o povo está numa situação de escravidão, sofrendo, tendo ali muitos chefes ali sobre eles, né, chefes estrangeiros, trabalhando ali no serviço mais braçal possível, a gente poderia pensar que aquela hora não é hora de multiplicar, porque a hora de multiplicar é na hora que está tudo bem, na hora que a bênção está sobre nós, no momento em que está tudo tranquilo, né? Com muito dinheiro, muita fartura. Aí nesse tempo é tempo de ter muitos filhos. Agora, no tempo em que está tudo pobre, eu vou ter filho, mas o que Deus está dizendo é justamente que, né, essa ordem de Deus para os deportados ali para a Babilônia, né, o povo dele, os israelitas, eles deveriam ter filhos, né? Os judeus deveriam ter filhos por causa que, se eles parassem de ter filhos, mais fraco o povo se torna, né? Então, existe tanto um trabalho individual, como gerar filhos, é tanto um trabalho individual, como também é um trabalho coletivo. Então, significa que se você tem filhos, você está contribuindo de forma individual para si mesmo e, ao mesmo tempo, você está trabalhando para a sociedade em que você vive. Então, nós cristãos, se nós temos filhos, nós estamos aumentando o número de discípulos de Cristo, né? Então, irmãos, finalizado agora o assunto em Jeremias, eu vou passar para o Novo Testamento, que vai falar lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 21 ao 24. Vai falar o seguinte: completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, irmãos, esse texto aí de Lucas mostra que o Senhor Jesus ele foi circuncidado conforme a lei de Moisés. A mãe dele passou por um ritual de purificação conforme a lei de Moisés exigia sobre as mulheres que acabavam de ter um parto, e posteriormente eles fizeram um sacrifício de 2 pombinhos. Por que esse texto é importante? Porque mostra que a família ali, né, José e Maria, eles eram extremamente pobres, e aí eles não tinham condições de fazer a oferta de um cordeiro, conforme era escrito, né, lá em Levítico. Aí aqueles que não tinham as condições de fazer a oferta de um cordeiro, eles deveriam ofertar 2 pombinhos, ou seja, é a oferta assim mais barata possível, né? E eles fizeram isso, né? Então isso indica que eles eram extremamente pobres. E quando a gente diz que filhos não deveriam, a pessoa não deveria ter filhos em meio à pobreza, ela está dizendo justamente que
de uma certa forma, Jesus então não deveria ter nascido naquela família que ele nasceu, né? E maior ainda, que ele escolheu nascer naquela família, né? Então, essa ideia de que a condição financeira dos pais determina sobre a honestidade, o futuro dos filhos, essa visão ela não é bíblica. Muito pelo contrário, ela é eugenista, né? Então ela começa a acreditar que pobres, que deficientes, que pessoas que não são, entre aspas, tidas como superiores, que elas não deveriam ter filhos, né? E aí essa ideia ela é justamente oposta àquilo que a Escritura ensina. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta aí embaixo se você concorda com os textos, se você tem uma outra opinião, ou se você tem algum outro texto a acrescentar, beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe.